Mais uma etapa da revisão de grego. Aoristo primeiro sigmático, tanto na voz ativa, diátese ativa, quanto médio passiva. Então, primeiro, a categoria de tempo é expressa em grego somente no modo indicativo. Isso aqui é importante. Somente no modo indicativo os verbos gregos vão expressar tempo. Em todos os outros modos, finitos e infinitos, uma forma verbal expressa normalmente apenas o aspecto. O verbo grego expressa sempre em cada uma de suas formas um aspecto, que pode ser de 3 tipos. Então, se a gente olhar aqui nesse quadro, tem todas as formas que um verbo pode ter. Essa primeira coluna aqui, indicativo, é a única que indica tempo. Então, aqui a gente tem presente, imperfeito, futuro, futuro perfeito, aoristo, o perfeito e o mais que perfeito. Então, quando um verbo está no presente do indicativo, no imperfeito do indicativo, no futuro do indicativo, aoristo indicativo e assim por diante, ele indica tempo, assim como é na língua portuguesa, assim como é no latim. Em todos os demais, seja conjuntivo, optativo, imperativo, infinito e particípio, em todos os demais modos e no presente do conjuntivo, do optativo, do imperativo, ou seja raciocinando nas colunas, né? nessa direção. Seja nessa direção, esses tempos aqui, eles representam aspectos. Essas formas verbais aqui representam aspectos. O que é difícil para a gente entender porque no português não funciona dessa forma. Tanto é que cada maneira que o verbo assume, a gente chama de tempo. Exatamente porque toda a forma verbal em português ela tem um valor temporal. No grego não é assim. Então, o aoristo, que é o que nós estamos estudando aqui, ele só vai ter valor de tempo no indicativo. Em todos os demais, conjuntivo, optativo, imperativo, infinito, particípio, ele é apenas um aspecto. O que quer dizer aspecto? Pode ser de 3 tipos. Que aquela ação expressa pelo verbo é contínua ou durativa, é o tema do presente. Que é momentâneo ou pontual, expresso pelo aoristo. Ou que ela é completo e resultativo, expresso pelo perfeito. Então, vou dar um exemplo em português para que a gente possa tentar começar a compreender o que isso significa. Vamos imaginar que eu quero dizer que eu treinei futebol, por exemplo. Se eu quero dizer que eu treino futebol constantemente, que é uma rotina minha, que é uma coisa que eu sempre faço, ou seja, é algo contínuo, eu posso utilizar o presente. Eu treino futebol. Presente, eu treino. Se eu quiser dizer que é uma coisa do passado, sei lá, eu treinei futebol quando eu tinha 15 anos. Eu uso o perfeito, que também tem esse sentido em português. Ou seja, é uma coisa que aconteceu no passado e que ficou no passado. Então, eu posso dizer, eu treinei futebol quando eu tinha 15 anos. Usei o verbo no pretérito perfeito. Agora, não existe em português nada que seja parecido ao aoristo. O aoristo, ele indica uma ação precisa e instantânea. Uma coisa pontual. Então, se eu quero dizer que
Eu nunca joguei futebol antes, mas naquele dia, estava passando lá, o pessoal chamou, vamos lá jogar bola. E naquele dia especificamente, pontualmente, eu treinei futebol. Não é uma coisa que eu costumo fazer, não é contínuo nem durativo. Não é uma coisa que eu fiz e parei no passado. É uma coisa que eu fiz pontualmente. Se eu fosse escrever isso em grego, eu usaria bauristo. É uma nuance que não existe em português. Modos verbais. Veja que esses são os modos, né? Os modos finitos, indicativo, conjuntivo, optativo e imperativo. E indefinidos. Infinito e o particípio. Infinito, se não me engano, as gramáticas em português trazem como infinitivo. É a mesma coisa. Então, modos verbais. Indicativo indica uma ação real ou factual. É usado para afirmar algo que é considerado verdadeiro ou que ocorreu ou ocorrerá em um contexto concreto. Então, resumindo, o indicativo é o modo da realidade. Conjuntivo indica uma ação potencial, desejada, duvidosa, que depende de outra ação e é frequentemente usado em frases subordinadas ou para expressar desejos, condições ou possibilidades. Então, se o indicativo é o tempo da realidade, o conjuntivo é da possibilidade, uma coisa que é possível, que ainda não está na realidade concreta, ainda é só mental, uma opinião, um desejo. E é usado nas frases subordinadas também. Inclusive, isso acontece em português. Então, até aqui, tá igualzinho, o grego está igualzinho ao português. Imperativo indica uma ordem, pedido ou instrução. Novamente, português igual. Infinito ou infinitivo indica a ação em um estado indefinido. Porque, por exemplo, se eu, em português eu digo assim, amar é ação em si mesmo, por assim dizer. Não está... Quando você vê a palavra amar, você não encontra o sujeito. Quem amar? Essa pergunta nem faz sentido. Então, não tem um sujeito, não tem um tempo. Amar aí não está no presente, não está dizendo se a ação foi no passado, se é no futuro. Não está conjugado. É como a gente poderia dizer, é o verbo no seu estado bruto, no seu estado puro. Ele indica a ação em estado indefinido, sem referência direta a um sujeito específico ou uma posição temporal exata. Funciona como um nome verbal e pode ser usado em construções que expressam propósito ou resultado. Um exemplo aqui, algo que expressa propósito. Vou à aula para estudar. Então veja, o estudar aqui está no infinito ou infinitivo. Particípio. Eu já gravei um vídeo aí do particípio. Indica uma ação que está em relação com outra. Então, particípio é usado para fazer subordinadas. E é uma forma verbal que combina características de verbo e adjetivo. Como está lá no vídeo do particípio. Chama-se particípio porque combina essas duas características. Ele participa de características do verbo e participa de características do adjetivo. Visto isso, o auristo, como eu falei, no indicativo ele tem valor temporal. Nos demais, não. Então, nos demais, ele vai funcionar como algo pontual que tenha cada uma dessas características aqui que eu falei. Uma ordem pontual, algo indeterminado, no sentido de que não tem tempo ao sujeito, pontual.
Uma ação que é expressa por um particípio, mas que é pontual, com essa característica, com essa nuance, pontualmente. Então vamos ver os valores do auristo e depois como que a gente faz para passar isso para o português. Então são 6 tipos de valores que um auristo pode ter. Auristo indicativo. Expressa ação passada da qual não é revelada a duração. Então, o único auristo que tem valor temporal é o indicativo. Como foi dito lá, o modo indicativo é o único que indica tempo no grego. Então, o auristo indicativo expressa a ação passada da qual não é revelada a duração. É uma coisa pontual, mas é aquele negócio. Pontual pode ser um segundo, pontual pode ser um ano. A gente poderia dizer, sei lá, num texto lá, Atenas guerreou com Esparta. A guerra pode ter durado um ano, mas aí vamos supor que o autor está olhando toda a história de Atenas. Aquilo foi pontual, então ele pode usar o auristo. Então é pontual no sentido daquela pessoa que está escrevendo. Pontual não significa que durou pouco, necessariamente. Dentro desse âmbito, o auristo exprime uma ação momentânea no passado. No passado, apenas no indicativo, significa tempo, no passado. Isso torna o auristo o tempo por excelência da narração. Em português será traduzido com o pretérito perfeito. Então aqui nós já temos como que se traduz o auristo indicativo com o pretérito perfeito. Nos evangelhos, me parece que é eu tenho a mania de falar tempo, embora lembre-se, não necessariamente as formas verbais gregas têm valor temporal. É porque é mania, porque no português tudo é tempo, né? Enfim, das formas verbais que a gente encontra nos evangelhos, acredito que a mais comum seja o auristo. Porque quando está lá no evangelho, sei lá, Jesus entrou em Cafarnaum, não está dizendo foi uma coisa momentânea, uma coisa ali que pontualmente ele fez. Está contando um episódio. Então, por quê? Quando a gente está contando uma história, uma coisa que se passou, um episódio, a gente faz referências a momentos no passado, o auristo ele é muito utilizado. Então, qualquer texto que conte histórias, seja ficção, seja um texto de um historiador grego, seja dos evangelhos, ele vai estar repleto de auristos por toda parte. É a forma verbal mais comum nos evangelhos. Mas tem outros tipos. Auristo indicativo é o único que tem valor temporal passado. Então a gente vai traduzir com o pretérito perfeito. Mas tem outros. Auristo ingressivo. O auristo é empregado para expressar o momento em que uma ação ocorre no instante do seu início. Então veja, o momento em que uma ação ocorre no instante do seu início. É uma coisa que não tem em português, que é uma noção que é até difícil da gente pensar. A gente tem que forçar a cabeça para entender como os gregos pensavam. É próprio de verbos como gelau, dakruo. Gelau é rir, dakruo é chorar. Oimodzo, lamentar-se. Feugo, fugir. E traduz-se com começou a. Então, por exemplo, em português a gente fala assim, fulano estava em determinado lugar e desatou a chorar. Ou seja, ele começou a chorar repentinamente. No português a gente coloca o pretérito perfeito, começou. No grego, como é uma ação que começou repentinamente, é um momento em que a ação começou, se usa o auristo. Nesse caso, os gramáticos vão chamar isso de auristo ingressivo. Auristo culminativo.
indica o momento conclusivo de uma ação ou o resultado de um esforço. Então é o contrário do primeiro, é o instante onde aquela ação termina. Usteron, apanta, epithomen. Em seguida, soube de tudo. Então, se o autor daquela frase quer dizer aquele ponto exatamente específico onde a ação terminou, onde a guerra terminou, onde, não sei, o que ele está contando terminou, onde a pessoa se deu conta de algo, ele vai usar esse aoristo culminativo, indica o momento conclusivo de uma ação. É uma nuance que não existe em português. No máximo, se você quiser destacar num texto em português que o momento exato em que uma ação acabou, você tem que colocar um adjetivo, sei lá, um advérbio, colocar uma frase, fazer de outra maneira. Mas não existe uma forma verbal que indique o momento preciso em que aquilo acabou. Em grego existe, é o aoristo. E nesse caso, as gramáticas vão chamar o aoristo de aoristo culminativo. Quarto uso do aoristo, para indicar uma ação repentina. Nos casos em que uma ação é repentina e como que foge à colocação no tempo, o aoristo vem acompanhado de expressões como à força de ou num instante. Você imagina que, se bem que grego clássico, as pessoas na Grécia hoje elas não falam grego clássico, é um grego muito simplificado. Então não tem caso, não tem um monte de coisa. Mas vamos imaginar que alguém estivesse escrevendo em grego clássico uma situação de hoje. O sujeito está dirigindo. E aí quando ele está dirigindo, ele bate no carro da frente. Ele não percebeu uma coisa que aconteceu repentinamente. E o autor do texto quer destacar que aquilo foi repentino, inesperado. Ele não quer destacar o início da ação. Ele não quer destacar o fim da ação. Então não é ingressivo nem culminativo. Ele quer destacar que foi inesperado, foi no instante. Se fosse em português, a gente tinha que usar alguma expressão assim. Naquele instante, imediatamente, repentinamente. No caso do grego, não. Ele vai usar o aoristo. O aoristo também tem esse valor. Quinto valor do aoristo, chamado de aoristo de consuetudine. Nas expressões que sublinham a realização de uma ação constatada no tempo, em particular aquelas locuções que indicam o resultado de ações recorrentes. Então, o resultado de ações recorrentes, com verbos que têm os significados de frequentemente, sempre, muitas vezes. Então, aqui um exemplo. Panton, husteron, elthe, dique. Sempre em seguida alcança a justiça. Então, esse alcança aqui, que no português seria no presente, quando o autor quer dar a ideia de que aquilo é uma ação recorrente, algo que vem do costume, ele também usa o aoristo. Veja que, como parece paradoxal, né? O aoristo pode ser uma ação momentânea, uma ação pontual, mas ele também pode ser usado ou quando se vai descrever algo que sempre é assim, um costume, para realçar a ideia de que é um costume, lembrando, com verbos que têm significados de frequentemente, ou sempre, ou muitas vezes. Ou ele pode ser usado no sexto valor aqui, que é o chamado aoristo gnômico, de gnome, que significa sentença, que indica uma ação extratemporal e serve para expressar uma verdade reconhecida elevada à máxima ou provérbio. Por exemplo, aqueles provérbios em português: seguro morreu de velho. Se a gente fosse colocar em grego, uma possibilidade seria colocar em aoristo, porque o aoristo
pode indicar seja um costume de algo, seja uma máxima extratemporal, uma espécie de um ditado, um provérbio. Então, esses são os valores do auristo. Por que esse vídeo se chama auristo primeiro sigmático? Aqui são os tipos de auristo. É o auristo de primeiro tipo, de segundo tipo e de terceiro tipo. Uma outra forma que as gramáticas usam é auristo fraco, forte e fortíssimo. O primeiro tipo, ele é dividido entre sigmático e assigmático. O que é isso? Sigmático são aqueles que têm temas em vogais, ditongos ou consoantes mudas. Consoantes mudas são essas aqui, as guturais, labiais e dentais. Lembra lá da terceira declinação? São aquelas que dental vira psi, gutural vira xi e a labial vira psi e a dental cai. Então, esses aqui, eles vão ter um sigma, como a gente vai ver mais à frente, no auristo. Então, por isso ele é chamado de primeiro tipo de auristo sigmático, porque ele vai ter um sigma. O assigmático são aqueles verbos cujo tema são em líquida ou nasais, ou seja, ro, lambda e ni. Vamos ver num vídeo posterior, senão vai ficar muito grande. Características. As vogais finais breves do tema se alongam, como a gente vai ver mais adiante. As mudas, diante de sigma, se comportam como na terceira declinação. Então, a dental cai, a labial vira psi e a gutural vira xi. E para compensar a queda do sigma, a vogal do tema se alonga. É o que a gente vai ver mais à frente. No assigmático, no caso. Auristo segundo, a maior parte dos verbos tem um desses dois aqui. Primeiro, sigmático ou assigmático. A maior parte dos verbos. Auristo segundo, apenas cerca de 120 temas verbais em consoante. Então, são poucos verbos. Assim, em comparação com todos os verbos da língua grega, são poucos, mas 120 é bastante coisa. Chamado também de auristo forte. Características. As desinências para o indicativo são as mesmas do imperfeito. Então, aquela lá que começa com um. As desinências dos demais tempos são as mesmas do presente. Então, um outro vídeo, vamos ver o auristo segundo, que é a forma de fazer auristo de cerca de 120 verbos. Dos demais, é o primeiro. E cerca de apenas 25 verbos podem fazer o auristo desse terceiro tipo, chamado de fortíssimo. Características. Eles se juntam diretamente às desinências ao tema verbal e eles são somente ativos. Não existe auristo fortíssimo passivo. Também vai ser em um outro vídeo, senão vai ficar muito grande, porque o auristo é um tema complexo, já que é uma nuance que não existe em português. Então, como que se faz o auristo indicativo? Nós temos o aumento. Caso não tenha ficado claro como é o aumento, reveja o vídeo do imperfeito. É a mesma coisa. Então, tem as regrinhas lá. Ó. Se o verbo começa com uma vogal breve, ela é alongada. Então, se é um épsilon, vira eta. Se é um alfa breve, vira eta. Se o verbo começa com consoante, se coloca um épsilon na frente dele. É o caso aqui. Começou com consoante, lambda. Então, você põe um épsilon na frente. Apenas no auristo indicativo. Nos demais, não. Aumento é só para o indicativo. Inclusive, é esse aumento que indica... É como se esse aumento ele pegasse na coleira do auristo e trouxesse ele para
uma forma temporal do passado. Assim como acontece com o imperfeito, que também é uma forma do passado. Se o verbo começa com vogal longa, ela permanece inalterada. E em verbos compostos, o aumento é no encontro entre a preposição e a palavra. Então, aqueles verbos que no início está lá, apó. E aí, para frente aqui tem o verbo. O aumento se dará aqui. E não no restante do verbo. Porque o aumento é no encontro entre a preposição e a palavra. Então, temos aqui o aumento, igualzinho do imperfeito. Tema verbal. Sufixo. E depois a desinência. Nós vamos ver que esse sufixo aqui, na maior parte em algumas das pessoas, sobra só o sigma. Por isso que é chamado de sigmático. Porque o alfa sofre as transformações próprias da língua. Não vou entrar aqui, senão vai ficar muito grande, né? Mas semelhante ao que acontece com os verbos contratos. O alfa quando encontra um outro alfa e assim por diante. Mas vamos direto para as desinências, que fica mais fácil para entender. Como que se chegou aqui não é importante. O importante é que essas são as desinências do auristo primeiro sigmático ativo. Então, veja, o indicativo tem um aumento, veja que todos aqui têm o épsilon. E as desinências são sa, sas, sé. Veja que aqui não tem um alfa, ficou só o sigma, é o que eu falei. Em algumas pessoas vai ficar só o sigma. Então, sa, sas, sé, ou sem, samen, sate, san. Conjuntivo, veja que para além do sigma, ele tem exatamente as mesmas desinências do conjuntivo presente. Então, a única coisa que aumenta é o sigma. Auristo sigmático. É só se lembrar. No conjuntivo, só aumenta o sigma. O resto é as mesmas desinências. Então, só, ses, sé. Somen, sete, sosin. Optativo. As desinências são as mesmas. Se a gente pegar aqui, ó, mi, s, aqui não tem nenhuma. Men, te, en. A diferença do optativo presente é que o optativo presente é em oi. O auristo não. O auristo é em a. O ditongo característico do optativo auristo é ai. Então, o finalzinho, a desinência completa, por assim dizer, seria sai-mi, sais, sai. Formas alternativas. Seias ou seie. Primeira pessoa do plural. Saimen, saite, saien. Imperativo. Son, sato, sate, santon ou satosan. E o particípio? Finalzinho com sas, no nominativo. Genitivo singular. Santos. Veja o os aqui, mostrando que é semelhante ao nome da terceira declinação. Feminino, sasa, sases, mostrando aqui semelhante ao nome da primeira declinação. E o neutro, san, santos, novamente semelhante ao nome da terceira declinação. Então é como foi falado lá no vídeo do particípio presente. E o infinito, sai. Então vamos ver como essas desinências funcionam num verbo normal. O famoso liô, que já foi usado tantas vezes. Então veja que o tema de liô, lu, ele continua. O lu está aqui, ó, que é o tema. Aqui você tem o aumento e aqui as desinências. Então vira, verbo soltar, né? Liô, vira elissa, elissas, elisse, elissamen, elissate, elissan. Conjuntivo não tem um aumento. O aumento é só no indicativo, está indicando que é algo relacionado ao passado. O conjuntivo, mais à frente, a gente vai ver como traduz. Mas é simplesmente dizendo que é algo pontual, ou repentino, ou um momento ali no começo da ação, ou um momento no fim da ação,
ou que é algo consuetudinário de costume, ou que é uma máxima com aqueles valores que a gente viu lá do aoristo. Então, conjuntivo. A única diferença do conjuntivo de Liô presente, conjuntivo presente, é que tem o sigma. Por isso que é chamado de aoristo sigmático. Então, dá lá. Lyso, lyses, lyse, lysomen, lysete, lysosi. Optativo, como foi dito, muda apenas o ai, que aqui, porque no optativo presente é oi. No mais, lysaimi, lysais, lysai, lysaimen, lysaite, lysaien. Optativo a gente já viu como traduz lá no optativo presente. É semelhante, não tem muita diferença não. A única diferença é que o aoristo vai dar uma nuance, uma esfumatura, como dizem aqui na Itália, de que é algo pontual. Simplesmente isso. E imperativo. Lyson, lysato, lysate, lysanton. Também seguindo lá as desinências que eu já tinha mostrado. Aqui o particípio, lysas, lysassa. E lysan, no nominativo, genitivo. Lysantos é o genitivo masculino. Lysasses é o genitivo aqui do feminino. E lysantos é o genitivo do neutro. Infinito lysai. Exatamente só colocar as desinências na frente, sai o verbo inteiro. A dificuldade, então, como se nota, é decorar as desinências, porque é muita coisa para decorar, é muito tempo verbal, é muita tabela, é muita desinência, é muito grupo. Como que você decora tudo isso? Treino. Vai treinando, vai treinando, vai treinando, escreve, todo dia escreve 10 vezes. É possível que não vai chegar o dia que você vai saber, não é possível. Então, é o treino, não tem como, repetição. Língua é repetição. A gente não aprendeu a falar no primeiro dia que nossa mãe ou nosso pai nos disse uma palavra. Foi depois de centenas, milhares de vezes que aquilo foi repetido que a gente aprendeu. Assim também é na língua grega. Com a dificuldade que a gente não tem o cérebro mais maleável igual quando a gente era criança. Aoristo primeiro, sigmático, médio passivo. Aqui uma distinção importante. Até então, as formas verbais que a gente viu, a gente tem o ativo, que é quando o sujeito age. A gente tem o médio, que é quando o sujeito age em próprio proveito. E nós temos o passivo, que é quando o sujeito sofre a ação. Então, tem essas três nuances na língua grega. Só que, no que nós vimos até agora, com exceção do futuro, o passivo e o médio têm exatamente a mesma maneira de escrever. Tanto que, em geral, vem médio passivo. Por quê? Porque é a mesma maneira de escrever. No caso do aoristo e do futuro, não. Aqui nós estamos vendo a forma média. O aoristo apenas passivo será um vídeo posterior, porque junto com o do futuro, porque é uma forma realmente à parte. Esse aqui vai seguir as desinências semelhantes ao médio passivo dos demais formas verbais. Então, essas são as desinências. Lembrando, o indicativo tem um aumento. Então, aumento do epsilon lá. Aí vai. Samen, so, sato. Sametha, sas, the, santo. Então, veja como algumas das desinências elas se repetem. Talvez com a diferença que, ao invés do ômicron, em muitas delas, você tem o alfa. Mas não são desinências tão diferentes assim. Quando a gente está treinando, a gente acaba ajudando, associando, pegando mais fácil. Então, essas são as desinências do aoristo
sigmático, médio. Conjuntivo é igual a outra que eu falei. A única coisa de diferença é o sigma no mais, somai, se, setai, sometha, seste, sontai, igualzinho do presente. Optativo, também desinências iguaizinhos do optativo presente, com a diferença que ao invés de oi é ai. Então, saimen, saio, saito, saimetha, saiste, sainto. E no imperativo, aqui tem uma dificuldadezinha. Porque o sai, que é segunda pessoa médio passivo do imperativo, ele é igualzinho ao infinito, aoristo, ativo. Se a gente for olhar lá, ó, tá vendo aqui que ele sai? Então é a mesma desinência lá, o infinito, ativo. Só que 99,99% das vezes que você vê uma desinência sai num verbo aoristo, 99,99% das vezes vai ser o infinito. O infinito é comum. O imperativo passivo, ser mandado a algo, ser pedido, é muito mais raro. Mas se acontecer, pelo próprio contexto, a gente consegue perceber que é um imperativo. É um contexto de uma prece, é um contexto de uma ordem, é um contexto de um pedido, então é imperativo. Se não é, infinitivo. Na maioria das vezes, sem dúvidas. E no particípio nós temos o sa, que é a característica do aoristo. E no mais, menós, mené e menon. Igualzinho no particípio presente. Então não tem, no caso do particípio, não vejo dificuldade alguma perceber que é um particípio aoristo. E o infinito, temos o sa, que é a característica do aoristo, e stai, que é a desinência que já é do passivo, do infinito passivo mesmo presente. Vamos ver então como essas desinências que a gente aprendeu aqui se comportam num verbo de fato. Olha lá o nosso lio. Lembrando que é a forma média. Então a gente tem que traduzir como para mim, ou soltou por minha vantagem. A gente tem que deixar claro no português que significa que o sujeito está agindo em benefício próprio, que é muito estranho para nós, mas que é exatamente o que significa aoristo médio. Por isso ele não é muito comum. É mais comum o passivo, que é uma forma que veremos depois. Então vamos lá. Lembrando que dual quase não existe mais. Só lá nas formas muito arcaicas do grego. Já disse em outros vídeos aí, minha professora trabalha com isso há anos, ela disse que ela nunca viu em nenhum texto. Então é uma coisa raríssima. Vamos concentrar nas singular e plural aqui. Na própria Bíblia não existe dual, no Novo Testamento. Então vamos lá. Indicativo, tá? Que eu aumento. E as desinências. Elyssamen, elysso, elyssato, elyssametha, elyssafe, elyssanto. Conjuntivo. Lyssomai, lysse, lyssetai. Lyssometha, lysseste, lyssontai. Optativo. Lyssaimen, lyssaio, lyssaito. Lyssaimetha, lyssaiste, lyssainto. Então, o indicativo, ele arrasta a ação descrita pelo aoristo para o passado, então é traduzido como pretérito perfeito. Mas lembrando que a gente tem que lembrar de colocar lá, que é para mim. Vou traduzir como ativo. Eu soltei. A mais diferença é que eu tenho que pôr o para mim, porque é médio. Não é passivo, é médio. Imperativo. Lyssai, é que eu falei que dá confusão, né, com o infinito presente. Lyssais, lyssaisto, lyssaste, lyssasthon ou lyssasthosan, que é as duas formas que se pode escrever
imperativo na terceira pessoa do plural. O particípio está aqui o menos, mené e menon, como de costume, do particípio presente. E o infinito, lysas, thai. Aqui a desinência do infinito passivo, o sa do auristo. Então, são formas que não trazem dificuldade na hora da gente reconhecer. O que foi dito anteriormente, temas em oclusiva, o auristo sofre transformação. Então, ele é sigmático. Está aqui o sigma. Sigma, 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 assim por diante. Verbo ver, blepo. Aqui é a forma presente dele, blepo. Aí, tema, blep. O sigma do auristo, bleps. Quando uma labial se encontra com sigma, ele vira psi. Trepo significa virar. Quando o pi é uma labial se encontra com sigma, vira trepsi. Então, aqui o auristo presente tem que ter o auristo indicativo. Você tem que colocar aqui o aumento, né? Então, ver no indicativo auristo é eblepsa. Virar no indicativo auristo é trepsa. Aqui mesma coisa. Kradzo. Curiosamente, a raiz do verbo não é kradze, é krag. Quando essa gutural se encontrar com o sigma, vira krax. Então, o auristo vai ser e kraxa, auristo indicativo, que tem um aumento. Anunciar, querizo. Então, onde vem o querigma, o pessoal fala tanto o primeiro anúncio, né, o querigma, porque anunciar em grego é kyrizo. A raiz do verbo é kyrik, encontrou-se com sigma, virou keryx. Então, o auristo indicativo vai ser keryza. Então, veja que quando a raiz do verbo ela muda em relação ao que a gente está acostumado no presente, a gente pode ter alguma dificuldade em encontrá-la no dicionário. Você vê lá, ekraxa, até que você te vem na cabeça que o verbo no presente é kradzo, você vai procurar outras coisas, mas infelizmente a vida é assim. Então a gente tem que, conforme você vai lendo os textos, você vai aprendendo as palavras. Mesma coisa em português. Você encontra lá a palavra vai. Como que você vai saber que é verbo ir? Eu vou, tu vais, ele vai. É verbo ir. Tem nada a ver. Mas, de tanto você ler, ouvir português, você sabe. É a mesma coisa. Os gregos também sabiam assim. De tanto ouvir e ler. Então, elpizo. Elpid se encontrou o delta que se encontrou com o sigma e caiu, porque a dental cai. Lembrando, labial vira psi, gutural vira xi, psi, xi, e dental cai, elpis. Sofre o aumento aqui, a vogal breve vira longa, elpisa, o auristo indicativo, semelhante ao que ocorre na terceira declinação. Quem estudou direitinho a terceira declinação, os 3 primeiros grupos sofrem exata a mesma transformação.